Este é mais um vídeo acerca da dissociação de uma família na Ilha da Madeira. No espaço de 4 5 meses, esta já é a terceira família que, de forma coletiva, se dissocia da sociedade de religião. E podemos dizer que mais vem a caminho. O passado mês de dezembro de 2024, eu estive com algumas pessoas que ainda são membros da sociedade de religião e estão completamente despertos. E uma delas estive com uma família sentados à mesa. Era filhos, eram os pais, o pai ancião, já desperto, e todos eles apercebidos do engano da sociedade de religião. Por isso, isto de norte a sul, inclusive na Ilha da Madeira, há pessoas despertas por todo lado, e podemos dizer que a sociedade de religião está minada por dentro de pessoas despertas. O que está a acontecer é que as pessoas já começam a ligar peças, já conseguem fazer a distinção entre o que é ser escravo de homens e ser escravo do Cristo. E notem-se, aquilo que tem sido dito nestes vídeos não tivesse base bíblica, se não fizesse sentido, não estaria a ter os resultados que está a ter com pessoas que tomam a dianteira nas congregações, apercebidos do engano de 11 homens que estão nos Estados Unidos. Por isso, por mais que os corpos de anciãos locais tentem agarrar, acorrentar as pessoas que são comparadas a trigo, não vai ser possível, porque quem pertence a Cristo será arrancado das mãos de Satanás. Será arrancado das correntes da sociedade de religião. Não há nada a fazer. Quem é trigo vai saltar. A sociedade de religião vai ficar, sim, com muita gente lá dentro, sim, mas já será joio. Joio. Vocês vão pastorear joio, porque o trigo vai saltar. Porque o joio vai ter que ser ajuntado e queimado. E depois é que o trigo é recolhido. Por isso é isso que vai acontecer com a sociedade de religião. Por isso não vale a pena os corpos de anciãos locais andarem a fazer necessidades locais com conselhos para aqui, conselhos para ali, porque não vale a pena, não é possível lutar contra o Espírito de Cristo. Por isso mais uma família despertou, e esta família que se dissociou na Ilha da Madeira é uma família de 4 membros e é a família Castro. Avelino Castro, Ana Castro, Diogo Castro e Lisanda Castro. Estes 4 irmãos serviam na congregação da Água de Mel e depois pediram a transferência para a congregação Madalena. Eu conheço muito bem estas duas congregações, tanto que eu cheguei a fazer uma visita de circuito à congregação da Água de Mel. E na altura que foi feita a visita, até foi designado um irmão para servir como ancião lá na congregação. Depois a congregação Madalena também conheço, nunca fiz nenhuma visita, a não ser um discurso público um ou outro, mas, no entanto, eu conheço bem o corpo de anciãos da congregação Madalena porque eu também vivia numa casa que está agregada ao Salão do Reino lá nos Barreiros. E esse Salão do Reino reuniu-se lá, presumo que são 3 congregações, que é Madalena, Câmara de Lobos e Barreiros. Penso que são as 3 congregações que lá reúnem. Não sei como é que está isso agora. O que nós vamos fazer a seguir será ler 2 cartas desta família Castro, uma carta escrita a Betel e outra carta escrita à Congregação Madalena, a dissociarem-se da sociedade de religião. Além destas cartas que eu vou mencionar, vou também agregar outros assuntos, também, embora não tenha a ver diretamente com o caso. Como são vídeos que são vistos por mais pessoas, aproveito para colocar ideias essenciais para as pessoas perceberem que estão debaixo de uma oração de controle mental. Por isso vai ser um vídeo um bocadinho mais longo, mas se não conseguirem ver tudo de uma vez, vejam por partes. O que está a acontecer com esta família, e não só com esta família, mas com muitas pessoas, faz lembrar aquilo que aconteceu com Paulo. E nós podemos ver isso em Atos capítulo 26, versículo 18, em que Jesus aparece a Paulo e passa-lhe esta mensagem: para lhes abrir os olhos, para convertê-los da escuridão para a luz e da autoridade de Satanás para Deus. Por isso que Cristo está a dizer a Paulo que ele ia livrar Paulo dessa nação judaica, desse engano, mas, no entanto, iria enviar Paulo à nação judaica e aos gentios para que Cristo abrisse os olhos de algumas pessoas. E qual era o objetivo do Cristo? Essas pessoas que estavam na escuridão, transferi-los para a luz. As pessoas que estavam escravizadas a Satanás, transferi-los para Deus. Por isso, Cristo fala aqui de uma necessidade de abrir os olhos. E abrir os olhos parece ser uma das ações mais fáceis para um ser humano. Basta levantar as pálpebras e está feito. Realmente, os olhos físicos é fácil abrir os olhos.
Mas os olhos do espírito, os olhos do coração, os olhos da alma, não é nada fácil. Porquê? Porque essa pessoa, conforme diz o texto, está na escuridão, e a escuridão é lugar de trevas e é onde Satanás exerce a sua soberania. Por isso, aquilo que Satanás consegue fazer é selar, lacrar os olhos das pessoas que se encontram na escuridão. Por isso, há necessidade de Cristo abrir os olhos dessas pessoas para que possam ver, e ao verem, saem da soberania da escuridão para a soberania da luz, da soberania de Satanás para a soberania de Deus. As pessoas deixam de ser escravos de homens e passam a ser escravos do Cristo. E é isto que está a acontecer com muito boa gente, inclusive com esta família. Esta família foi transferida de uma regência para outra, de uma soberania para outra. Esta família estava escravizada, estava presa à mensagem de falsos profetas. E via nesses falsos profetas, esses 11 homens que estão nos Estados Unidos, via nesses falsos profetas esperança. E o que é que está a acontecer com a sociedade de vigia? Aquilo que está a acontecer com esta organização religiosa faz-me lembrar uma frase em que diz: o melhor modo de veres a luz divina é apagar a tua própria vela. O que é que isto quer dizer? O homem não consegue ver a luz de Deus porque anda encadeado com a sua própria luz. É isto que está a acontecer com a torre de vigia. Está encadeada com a sua própria luz. E qual é a fonte da sua luz? O apóstolo Paulo falou sobre este tipo de pessoas, este tipo de falsos apóstolos, falsos instrutores, na carta aos Coríntios, na segunda carta, o capítulo 11, diz lá o versículo 3: pois tais homens são falsos apóstolos, trabalhadores enganosos, disfarçados de apóstolos de Cristo. E não é de admirar, pois o próprio Satanás disfarça-se de anjo de luz. Aqui deixa bem claro que existem falsos apóstolos, trabalhadores enganosos, disfarçados de apóstolos do Cristo, mas que este tipo de pessoa iria ser energizada pelo anjo de luz, Satanás. Pois Satanás é anjo de luz, ele emite luz e dá entendimento, dá discernimento a esse tipo de pessoas que conseguem manipular, induzir e desencaminhar milhões de pessoas com a sua conversa, com a sua luz. E notem que a sociedade de Torre Vigia, sempre com as suas constantes novas luzes, novas petas, novas pataquadas, que tornam o entendimento anterior errado, escuridão, mas andam sempre a emitir este tipo de luz, de falsa luz. No entanto, este tipo de organização, como a sociedade de Torre Vigia, tem providenciado muitos conselhos sobre o casamento, sobre o divórcio, sobre a criação de filhos, sobre modos de comportamento, ensinos bíblicos. Mas notem que toda esta luz, todo este entendimento que dão, toda esta instrução que dão, tem um único objetivo final, que é: confia em Jeová, sim, e confia na sua organização. Quem é a sua organização? São eles. Por isso eles estão a dizer: confiem em Jeová, que vocês não conseguem ver, e confiem em nós, que vocês conseguem ver. Isto faz com que milhões de pessoas olhem para a organização como Deus na Terra. Isto é uma profanação da adoração a Deus. A sociedade de Torre de Vigia é a corrupção religiosa em pessoa. É a profanação da adoração a Deus. Querem uma prova disso? Vamos dar mais uma prova disso. Pessoas genuínas que queiram se dedicar a Deus, e se tiverem o azar de serem seduzidos pela mensagem de falsos profetas, caírem na armadilha de um falso evangelho, caírem vítimas deste engodo, estas pessoas ficam sujeitas a uma armadilha que pode marcar a sua vida desde o batismo em diante. Vamos dar uma prova disso. Se vocês abrirem o vosso aplicativo JW e abrirem o livro Organizados, vão aqui ao apêndice, vão às perguntas do batismo e podem ir à primeira parte das perguntas, crenças cristãs. Tem aqui algumas perguntas que as pessoas têm que responder, inclusive a pergunta 14. E alguém, para se dedicar a Deus usando o organismo Sociedade de Torre de Vigia, tem que responder afirmativamente a esta pergunta, que diz: acredita que o corpo governante da Senhora Jeová é o escravo fiel e prudente designado por Jesus? E, obviamente, qualquer pessoa que queira ser aprovada como candidato ao batismo tem que responder afirmativamente a esta pergunta, que acredita que o corpo governante, e notem, corpo governante com letra grande, se faz favor, corpo governante é um título,
Acreditam que o corpo governante é o escravo fiel e prudente designado por Jesus, profetizado por Jesus? Obviamente, se a pessoa responder não, simplesmente não é batizada. Por isso, o batismo dentro da sociedade de teologia tem que reconhecer o corpo governante como designado por Jesus, profetizado por Jesus. Caso contrário, não é batizada. Recordem a frase que nós mencionamos. O melhor modo de veres a luz divina é apagar a tua própria vela. Por isso, a exortação que nós damos à sociedade de teologia é, por favor, apaguem a vossa vela, porque vocês andam encadeados com a vossa vela. Vocês andam encadeados com a vossa luz. Vocês batizam pessoas se aceitarem o corpo governante como profetizado por Jesus. Vocês batizam pessoas se aceitarem 11 homens como um meio de comunicação de Deus com os humanos. É como se vocês estivessem a dizer às pessoas que se querem dedicar a Deus: vocês reconhecem-nos? Vocês reconhecem-nos ou não? É que se não nos reconhecerem, vocês não se dedicam a Deus. Queres ser um candidato a te batizar, a dedicar-te a Cristo e a Deus só por nosso intermédio? Tens que nos aceitar, senão não és batizado. Imaginem se esta fosse a exigência para batizar alguém no primeiro século. Imagina o apóstolo Paulo: olha, eu estou-vos a pregar, vocês têm que se batizar, mas vocês têm que me reconhecer. Porque se vocês não me reconhecerem, não batizamos ninguém. Note o que o apóstolo Paulo disse na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 13. Note o que diz lá: será que Paulo foi morto na estaca em vosso favor? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? O que é que o apóstolo Paulo está a deixar bem claro? Que a vossa dedicação a Deus por meio do Cristo não passa por homens. Eu morri por vocês por acaso, ou vocês estão assim batizados em meu nome, por isso se não me aceitares como enviado do Senhor, não és batizado. Não, isto era patético. O batismo cristão no primeiro século não envolvia reconhecer Paulo nem nenhum dos apóstolos como enviados de Deus. Era reconhecer a Cristo, fé em Cristo. Por isso seria patético um pregador exigir que uma pessoa fosse dedicada a reconhecer o seu papel como enviado por Jesus. Isto era patético. Mas é isto que acontece dentro da sociedade de teologia. Alguém para se dedicar a Deus, alguém para se dedicar a Cristo, tem que acreditar que o corpo governante, que são 11 homens que estão nos Estados Unidos, são um meio de comunicação entre Deus e o homem. É um canal exclusivo. Por isso nós deixamos aqui um convite à sociedade de teologia: apaguem a vossa vela. Vocês estão encadeados com a vossa própria vela. E esta pergunta 14 não é a única que é feita para que a pessoa possa reconhecer o corpo governante. Quando a pessoa vai mergulhar na água, e há um discurso para os candidatos ao batismo, antes deles mergulharem na água, eles têm que reconhecer publicamente a organização Sociedade de Teologia. Tanto que as duas perguntas para o batismo são estas que aparecem aqui. Se vocês forem ao livro Organizados, as perguntas para aqueles que desejam batizar-se, consideração final, e vocês vão encontrar aqui as duas perguntas que são feitas. Arrependeu-se dos seus pecados, dedicou a sua vida a Jeová e aceitou que o meio de salvação escolhido por Jeová é Jesus Cristo? Notem que esta primeira pergunta envolve aqui o pai e o filho, certo? Ok? Está de acordo com Mateus 28, 19 e 20, batizaram do pai e do filho. Depois falta o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, nas perguntas para o batismo na sociedade de teologia, foi retirado o Espírito Santo e foi incluída então a organização na segunda pergunta, que diz aqui: entende que ao batizar-se torna-se testemunho de Jeová e passa a fazer parte da organização de Jeová. Por isso, quando alguém se quer batizar, tem que reconhecer a organização Sociedade de Teologia como a organização de Deus na Terra. Caso contrário, não é batizado. Não é. Por isso, aquilo que a Sociedade de Teologia está a dizer aos candidatos ao batismo é: vocês reconhecem-nos? Sim ou não? É que se vocês nos reconhecem, vocês têm que admitir isso publicamente por responder afirmativamente a esta pergunta. Vocês reconhecem ou não que a Sociedade de Teologia é a organização de Deus na Terra? Se a pessoa disser que não, obviamente não é batizada. O que é que nós queremos dizer com estas duas perguntas e todas as perguntas que são feitas para encaminhar as pessoas, para doutrinar as pessoas, para se dedicarem a Deus? Sabe o que é que isto está envolvido aqui? Culto a homens. Culto a uma organização humana. Isto é uma prática
antibíblica. A sociedade de Torre de Vigia está encadeada com a sua própria falsa luz. Por isso vocês apaguem a vela. Vocês andam encadeados com uma falsa luz, com a vossa própria luz. E vocês, membros da sociedade de Torre de Vigia, vocês andam deslumbrados com um farol apagado. Cuidado. E foi isto que esta família se apercebeu, que toda a adoração em volta de Deus nos salões do reino está envolvido aqui um culto a homens. A adoração a Deus praticada nos salões do reino é uma profanação da adoração a Deus. Isto é sério. Porquê que isto é sério? Porque o batismo é um ritual. E notem, nós não estamos apenas a falar do engano da sociedade de vigia. Nós estamos a falar aqui de elos que são criados com o mundo espiritual. Porque o batismo é um ritual. Sim, a pessoa quando se batiza, quando é um batismo legítimo, em nome de Jesus Cristo, não em nome de uma organização, quando se batiza em nome de Jesus, é como se assinasse um contrato. Não com homens, mas é um elo com o mundo espiritual, é um elo com Deus. Por isso, aquele ato da pessoa mergulhar na água e levantar-se, esse levantar é criar um elo com Deus. É criar um elo com o mundo espiritual. A pessoa, quando se levanta da água, é como se tivesse nascido novamente, passado da morte para a vida e passa a estar agora aos cuidados de Deus. Por isso, o batismo é um ritual onde existe ali um vínculo com o mundo metafísico. Vocês têm um exemplo disso no batismo de Jesus, em Mateus 3,16. Notem que diz aqui que Jesus, depois de ser batizado, saiu imediatamente da água e naquele momento abriram-se os céus e ele viu o Espírito de Deus descer como pomba e vir sobre ele. Notem a expressão, abriram-se os céus. O que é que isto quer dizer? Abriu-se um portal para o mundo espiritual. Por isso o batismo abre um portal, cria ali um elo entre o mundo físico e o mundo espiritual. Está aqui uma evidência disso. Obviamente, quando as pessoas são batizadas, não há aqui nenhuma operação milagrosa visível. Mas há um portal espiritual que é aberto entre a pessoa e o mundo metafísico. É isto que acontece num batismo legítimo, quando a pessoa se dedica a Deus. É aberto um portal. Porque o batismo é um ritual religioso. No caso do batismo antibíblico da sociedade de vigia, o batismo é um ritual, é como que assinar um contrato. Mas no caso do batismo praticado pela sociedade de vigia, é um contrato legal, público, com homens, com uma organização. E notem que este contrato verbal feito no batismo, quando a pessoa diz sim, que reconhece a organização de Deus, esta pessoa está a dizer publicamente que pertence a uma organização humana. Isto tem respaldo jurídico. A pessoa assinou um contrato verbal ao dizer sim e perante muitas testemunhas. Portanto, isto é feito em assembleias. Por isso, a gravidade do batismo praticado pela sociedade de vigia é que é um contrato também feito com homens. E, obviamente, entramos aqui na parte mais séria, que é o portal que se abre, o elo que se cria entre a pessoa e o mundo espiritual. Quando a pessoa se dedica pelo batismo em água dentro da sociedade de vigia, será que cria um elo espiritual com Deus? Com Cristo? Ou será que cria um elo espiritual com outras forças espirituais? É uma pergunta que fica no ar, porque eu acredito que nem todos os batismos feitos na sociedade de vigia são inválidos, porque isso tem a ver mais com a condição do coração da pessoa e como Cristo aceita ou não o batismo. Porque os batismos no livro de Atos eram feitos em nome de Jesus. Por isso Jesus tem aqui um papel de aceitar ou não, validar ou não aquele batismo, mesmo feito dentro da sociedade de vigia. O que eu quero referir é que o batismo dentro da sociedade de vigia é um batismo, é um contrato legal, jurídico, feito com homens. E o mais grave é que é um elo com o mundo metafísico. Por isso, reconhecer o corpo governante como um meio de comunicação, caso contrário, a pessoa não é batizada, isto cria aqui legalidade para que outras forças espirituais possam intervir nesse contrato. Porque vocês pensem, desde quando é que foi essa uma exigência do Cristo?
Quando alguém se dedica, a pessoa reconhecer a homens. Para a pessoa se chegar a Deus, tem que reconhecer a 11 homens. Quer dizer, isto é um absurdo. Vocês estão a perceber a seriedade do assunto. Este batismo envolve o culto a homens. E por envolver o culto a homens, obviamente isto dá legalidade a Satanás de ocupar um espaço na vida da pessoa. Isto é a mesma coisa que nós possamos ter um terreno de 1000 hectares e há aqui 100 hectares em que eu coloco aqui uns marcos no terreno e este terreno é meu. Por isso, neste espaço de 1000 hectares, 100 hectares são meus e tem aqui uns marcos no terreno e aqui ninguém entra. É isto que acontece na vida das Testemunhas de Jeová. Este tipo de batismo dá legalidade a Satanás de ocupar um espaço na vida da pessoa. E agora, como é que Satanás vai atuar na pessoa? Porque ele tem ali legalidade para o fazer. E, obviamente, uma vez que a pessoa dá essa legalidade, Cristo tem que respeitar essa permissão dada pela própria pessoa. E o que acontece é que, muitas vezes, a forma de Satanás começar a dirigir a pessoa... Notem, há vários tipos de relação entre Satanás e as pessoas. Vários patamares. Nós temos o primeiro patamar, eu já uma vez falei sobre isto, que tem a ver com a influência que Satanás pode ter na pessoa, assim como aconteceu com Judas, em que Satanás pode entrar em Judas e dirigiu Judas, podia dirigir Judas para trair Jesus. Por isso há esse patamar de influência. Há outro patamar que é da opressão, em que a pessoa já tem ali um impacto, já sente o impacto físico de Satanás, e depois há um terceiro patamar, que é muito mais grotesco e brutal, que é a possessão demoníaca. Aquilo que se passa com este tipo de elos espirituais abre um portal, um elo para influência demoníaca. Não estou a falar de opressão nem possessão, estou a falar de influência, o primeiro patamar, porque a pessoa deu legalidade a Satanás de o fazer. Quando a pessoa se dedica a Deus por meio da sociatologia, a pessoa fica ali debaixo de uma regência mais escura, obscura, porque envolve o culto a homens, e Satanás tem ali legalidade para ferir a pessoa com cegueira. Cegueira espiritual, cegueira mental, e a pessoa pode entrar numa hipnose de culto a homens, e é difícil sair a menos que Cristo livre a pessoa da escuridão e abra os olhos dessa pessoa. Aquilo que está a acontecer com a sociatologia, o culto a homens, não é uma exceção. Nós temos isso na Igreja Adventista e muito mais marcante na Igreja Mórmon. A Igreja Mórmon é muito parecida com a sociedade porque envolve o culto a homens. Por exemplo, na Igreja Mórmon, os líderes são chamados de 12 apóstolos. Estes, que vocês veem nesta imagem, são os 12 apóstolos da Igreja Mórmon. E além destes 12 apóstolos, existe o presidente, um apóstolo que é o presidente, que neste caso é este senhor, que é o Russell Nelson. Este senhor, mais os 12 apóstolos, são os líderes da Igreja Mórmon. Notem que é muito parecido, o script é o mesmo, o guião é o mesmo. Isto são seitas que são criadas nos Estados Unidos, que envolvem o culto a homens, o culto a organizações. E vocês não se esqueçam disto, que os Estados Unidos é um país altamente maçónico. Altamente maçónico. Não é preciso dizer mais nada. Por isso, as religiões que lá surgem têm aqui uma influência obscura de homens com outro tipo de vertentes a encaminhar milhões de pessoas. E a pessoa que se dedica a Deus por meio deste tipo de organização, seja a Igreja Adventista, seja os Mórmons, seja as Testemunhas de Jeová, dá acesso ao mundo espiritual habitado por demónios. Vocês têm ideia de que o movimento da Igreja Mórmon foi iniciado por Joseph Smith, e esse profeta Joseph Smith era maçom. Por isso vocês têm dúvidas que estes 12 apóstolos estão envolvidos com a maçonaria? Têm dúvidas disso? Então, se estes homens estão envolvidos com a maçonaria, qual é a diferença entre estes 12 apóstolos e estes da Sociedade de Vigia? Estou a dizer que a maçonaria patrocina a Sociedade de Vigia? Obviamente, são coisas muito difíceis de provar. Uma coisa nós podemos ter a certeza, que quem iniciou o movimento dos estudantes da Bíblia, conhecido hoje como Testemunhas de Jeová, Charles Taze Russell, embora não seja conhecido que ele fosse maçom, mas ele estava envolvido com a maçonaria porque ele tinha muitos conhecimentos maçónicos, fazia discursos em salões maçónicos
e usou simbologia altamente maçónica nas suas publicações. Por isso, se ele não era maçom, comia à mesa com eles. Por isso, se estes 12 homens estão a ser patrocinados pela maçonaria, quem é que patrocina estes 11 homens? Esta é uma fotografia antiga, não tenho uma mais atualizada. Uma coisa vocês podem ter a certeza. Quem patrocina, quem financia a Sociedade Torre Vigia não é apenas a Caixa de Mateus 24,14, porque não era possível. Por isso há muito dinheiro que está a entrar por detrás, pelos bastidores, para financiar este movimento religioso que já se espalhou por 240 territórios em todo o mundo. Por isso, quer a Igreja Mórmon, quer a Testemunha de Jeová, quer a Igreja Adventista, conseguiram, por meio do seu proselitismo, espalhar o seu império religioso. Não só por meio da pregação, mas também por lobbies políticos, porque estão envolvidos com a ONU, estão envolvidos com a OSCE, que é a Organização de Segurança da Europa, estão envolvidos com o Plano das Nações Unidas, para o desenvolvimento das Nações Unidas, estão envolvidos com o URI, por isso está aqui um movimento religioso que conseguiu espalhar o seu império por meio de lobbies políticos. Todas as religiões que vierem dos Estados Unidos têm esta característica exclusivista, que é um bocadinho aquele sabor, aquele tempero político dos Estados Unidos, que são a cereja em cima do bolo, e é interessante ver este viés político na vertente religiosa, que é o caso dos Mormons e das Testemunhas de Jeová. Para salientar e para destacar que o batismo feito nestas corporações religiosas abre portais. Temos a prova em Mateus 3,16 que o batismo do Cristo abriu um portal. Por isso, qualquer batismo hoje é um ritual religioso, espiritual, que cria um elo entre a pessoa e o mundo metafísico. E a seriedade deste assunto foi destacado por Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, o versículo 20, em que diz lá: mas digo que o que as nações sacrificam a demónios e não a Deus. E eu não quero que vocês se tornem participantes de nada com os demónios. O que está a deixar claro neste texto é que é possível criar aqui comunhão com demónios, elos com demónios. Como é que isso é feito? Como é que isso é conseguido? Nós vamos consultar duas enciclopédias bíblicas que abordam este texto de 1 Coríntios 10, 20. Vou-vos então passar aquilo que dizem estas enciclopédias. Este é o aplicativo Logos. Vou abrir aqui esta primeira enciclopédia. E o comentário que faz aqui, acerca de 1 Coríntios 10, 20, passando aqui um bocadinho à frente, achei curioso aquilo que é dito aqui. Sendo bem reais, pois, os demónios, e visto que exercem influências negativas e poderosas sobre os homens, por intermédio do instrumento da idolatria, eles podem tirar Deus da posição de adoração exclusiva que lhe cabe por direito. Eles podem impor a vontade deles aos homens e podem sujeitar os homens a seu talante. Talante é a vontade. Sujeitar os homens a sua vontade quando os homens não estão sob a proteção do sangue remidor de Cristo. Por conseguinte, é algo extremamente perigoso para o crente qualquer associação com a idolatria. Portanto, ainda que a ingestão de carnes oferecidas a ídolos, na própria casa ou no lar de um amigo, seja uma questão indiferente, entretanto, fazer isto em um templo pagão e dessa maneira participar dos ritos ali efetuados e que em última análise são dedicados a espíritos malignos e sobre-humanos é uma ação que dificilmente poderia ser rotulada como questão indiferente, moral e espiritualmente falando. O que eu queria destacar neste primeiro comentário tem a ver com o facto da pessoa que se envolve com idolatria estabelecer um elo com demónios, com forças espirituais iníquas. E, obviamente, deixa bem claro aqui o comentário que não é o facto da pessoa em casa comer carne oferecida a ídolos. Não é, isso é indiferente. Agora, quando a pessoa está num templo e participa num ritual, cria ali um elo com forças espirituais iníquas. E o que eu quero destacar é que o batismo é um ritual. Então, vamos continuar. A enciclopédia continua a dizer: associados aos demónios. Mediante a participação em qualquer sentido na adoração pagã, até mesmo o crente fica debaixo de sua influência, talvez sutilmente em princípio, de tal modo que nem se apercebe o que ocorre. Porém, tal influência sobre a mente e a alma irá aumentando.
e não demorará muito para que ela tenha obtido poder real sobre a vida de tal crente. Aquilo que este parágrafo está a destacar é que tal influência demoníaca sobre a mente, a maneira de pensar e sobre a alma da pessoa, sobre o eu da pessoa, irá aumentar sutilmente e a pessoa nem se apercebe que está debaixo de influência demoníaca. E que tipo de influência será essa? Nós não estamos a falar de possessão demoníaca, nem estamos a falar de opressão demoníaca. Estamos a falar de a pessoa ser ferida com cegueira mental, hipnose mental. A influência sobre a mente e a alma da pessoa. A pessoa fica como que vidrada e fica devotada a culto, a homens. Isto é grave e não pode ser encarado de forma indiferente pela pessoa, como se fosse algo banal. Não, a pessoa está debaixo de influência. Outra enciclopédia também diz, abrir aqui esta enciclopédia, faz aqui um comentário também interessante, aqui mais à frente, um bocadinho, gostei desta expressão aqui, diz assim: no entanto, a ênfase agora não está no objeto de madeira ou pedra que os pagãos reverenciam como sendo o seu ídolo, mas no conceito idolatria. E esse conceito é bem mais amplo porque corporifica o culto de demónios representado por um ídolo. Embora um ídolo em si nada seja, os demónios que induzem as pessoas a adorar um ídolo são poderosos. O que está a destacar aqui neste comentário não tem a ver com o objeto, tem a ver com o conceito de idolatria, o ato da pessoa. O objeto de culto, seja a pessoa, sejam 11 homens, seja o corpo governante, seja a organização que é venerada, não é a pessoa em si, não é esse o objeto da veneração, mas o ato é que abre portas para influências. O ato. Quando a pessoa se dedica a Deus por meio do batismo, o batismo é um ritual, é uma declaração pública da sua devoção a Deus, uma entidade espiritual. Por isso, um batismo bíblico, seja usando a fórmula de Mateus 28, 19 e 20, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou a de Atos, que era batizada em nome de Jesus, mas esse batismo bíblico nunca é feito em nome de uma organização, nem nunca tem a ver com aceitar homens. Por isso, quando as senhoras de Jeová se batizam, elas estabelecem um contrato espiritual com uma organização religiosa fundada nos Estados Unidos. E, obviamente, abriu-se aqui portas para a pessoa entrar numa hipnose, ficar vidrada e ficar debaixo de influência demoníaca que não conseguir sair da escuridão para a luz. Não consegue. Porquê? Quando se ataca homens, ataca-se o seu bezerro de ouro. Eu vou-vos dar uma prova disso. Sabe, eu tenho feito vários vídeos e os vídeos têm todos mais ou menos as mesmas visualizações. E um vídeo que eu fiz, que foi este, que tem a ver com o coro governante, a voz de estranhos, baseado em João 10:5. E sabem que este vídeo é um dos vídeos mais importantes, porque ajuda a identificar quem é o coro governante, é a voz de estranhos, mas curiosamente é um vídeo que ficou por metade das visualizações. Mas porquê? Se os vídeos antes conseguiram todos as mesmas visualizações, e os vídeos depois deste vídeo mantêm as mesmas visualizações, mas este vídeo quebrou. Sabem qual foi o problema deste vídeo? É o tema. O tema foi muito mal escolhido. Porquê? Porque se eu não tivesse escolhido um tema como este, Sociedade Torre de Vigia, Voz de Estranhos, este vídeo iria ter as mesmas visualizações que os outros vídeos. Mas como eu coloquei cor governante, estava a expor o bezerro de ouro da Sociedade Torre de Vigia. E isto as pessoas não têm coragem de clicar porque até tremem ao clicar, porque é uma ofensa aos homens ao qual eu me dediquei. É isto que acontece. É isto que está a acontecer com os membros da Sociedade Torre de Vigia. Vocês estão vidrados e alguém que ofenda 11 homens que estão nos Estados Unidos é como que ofender a Deus. Vocês estão debaixo de hipnose, vocês estão dentro de um culto a homens, vocês são vítimas de falsos profetas. Eu vou-vos dar uma comparação. Imaginem, por exemplo, que eu quero criticar um canal televisivo como, por exemplo, a TVI. Imaginem que eu tenho uma crítica contra a TVI. Isto não iria ter qualquer tipo de impacto emocional com as pessoas. Mas, por exemplo, se eu fizesse uma crítica a um apresentador da TVI que conseguiu ganhar o coração de muita gente, como, por exemplo, o Manuel Luís Goxa. Estão a ver? TVI,
Emanuel Luís Goxa. Eu fazer uma acusação contra a TVI não iria tocar nas emoções dos telespectadores. Mas se eu fizer uma acusação contra o Manuel Luís Goxa, isto já ia atingir emoções dos telespectadores. E muitas pessoas teriam muita dificuldade em aceitar uma crítica ao Goxa. Mas à TVI, não. O que é que eu quero dizer com isto? Uma coisa é eu atacar ou criticar a Sociedade de Televigia. Outra coisa é eu atacar os 11 homens da Sociedade de Televigia. Uma coisa é atacar a TVI, outra coisa é atacar o Goxa. Uma coisa é atacar a Sociedade de Televigia, outra coisa é atacar 11 homens do corpo governante. Convençam-se disto. Os 11 membros do corpo governante são os vossos Goxas. Porque no vosso batismo vocês tiveram que reconhecer estes homens. Caso contrário, vocês não seriam batizados. Por isso vocês estabeleceram um elo espiritual, abriram um portal como metafísico e vocês estão debaixo de cegueira espiritual. Vocês estão debaixo de hipnose, estão debaixo de influência demoníaca. Vocês encontram-se na escuridão. E têm que passar da escuridão para a luz. Foi isto que aconteceu com esta família. Esta família na Madeira percebeu que estava na escuridão num culto a homens e agora foi passado para outra regência, para outra soberania, que é a soberania do Cristo, da luz. Por isso a sugestão que nós deixamos à Sociedade de Televigia é, por favor, apaguem a vossa vela se querem ver a luz divina. E com relação aos membros da Sociedade de Televigia, vocês andam deslumbrados como um farol apagado. E ou vocês despertam, ou vocês vão ter o mesmo desfecho que irá ter a Sociedade de Televigia. Felizmente que esta família, a família Castro, na Ilha da Madeira, despertou e passou da escuridão para a luz, da autoridade de Satanás para a autoridade de Deus, de uma regência para outra, de uma soberania para outra. Por isso, aquilo que aconteceu com esta família aconteceu também com o apóstolo Paulo. Né? Com o apóstolo Paulo, Cristo até o cegou mesmo literalmente, ele ficou cego durante alguns dias, porque isso teve um papel profético. Assim como Paulo ficou cego literalmente e teve que ser Ananias a libertá-lo da escuridão física, assim Paulo também iria despertar espiritualmente da escuridão para a luz do Cristo. Isto foi profético e isto tem a ver um bocadinho com Isaías 42:7, quando diz que foi enviado para abrir os olhos dos cegos, para tirares o prisioneiro do calabouço e da prisão, os que estão sentados na escuridão. E foi isso que se passou com Paulo. Por isso, a cegueira física de Paulo foi profético. Profetizou aquilo que iria acontecer com ele. Ele despertou da escuridão para a luz e agora iria ajudar também, iria ser usado por Cristo para abrir também os olhos de muita gente das nações para saírem da escuridão para a luz. Por isso, o Velino Castro, ele foi batizado em 2015, a Ana Castro foi batizada em 2018, a Lisandra Castro, que é a filha mais nova, foi batizada em 2016 e o Diogo Castro não se dedicou pelo batismo, ele apenas se tornou publicador em 2014. Agora, porquê é que esta família deixou a Sociedade de Televigia? E eles referiram em mensagem que uma das razões de ter deixado a Sociedade de Televigia foi o abuso da autoridade por parte da organização e dos seus representantes. Abusavam da autoridade que tinham. Isso, claro, fez-os levantar vários pontos de interrogação. E outra razão que os levou a abandonar a Sociedade de Televigia foi eles perceberem que as publicações, sentinelas, revistas, livros, estão acima do que a Bíblia diz. Que o entendimento das Escrituras vem do que está escrito nas publicações e não da Bíblia como fonte principal. Foi aquilo que eles perceberam, que se estuda as publicações com o auxílio da Bíblia. E não é estudar a Bíblia com o auxílio das publicações, porque é diferente, o processo está invertido. Nós devíamos estudar a Bíblia com a ajuda de... Mas não é isso que acontece na Sociedade de Televigia. Nós estudamos as publicações, que são cozinhadas lá por aqueles 11 homens nos Estados Unidos, estudamos essas publicações com base bíblica. O processo está invertido e, obviamente, a pessoa fica sujeita à interpretação já efetuada por homens que vivem nos Estados Unidos sob influência duvidosa. Por isso está aqui preparado o terreno para um engano e promover de forma subtil o culto a homens. E o que é que se passou com o Diogo Castro, que é o filho mais velho da família Castro? Vamos aceder aqui à carta. E esta foi uma carta escrita pela Lisandra Castro aos meus amigos que estão em Alcabidez, Betel de Portugal, e ela escreveu esta carta a 9 de março de 2023.
em que a Lisandra aborda aqui vários aspectos, vários abusos de poder, várias incoerências, por aí fora, que nós não vamos destacar isto neste vídeo, mas queria apenas destacar este parágrafo que tem a ver com o Diogo Castro, porque o Diogo optou por nadar contra a corrente, isto é, o coro governante desincentiva fortemente alguém a cursar a universidade, mas o Diogo, sabiamente, optou por adquirir mais instrução. E então foi cursar a Universidade na Madeira e, claro, passou a ter problemas dentro da congregação porque estava a destoar do resto das pessoas que não tinham formação superior. Então, no parágrafo é mencionado isto. O meu irmão, então no último ano do ensino secundário, decidiu prosseguir os estudos e frequentar um curso universitário licenciatura. O coro de anciãos da congregação fez muita pressão junto do meu irmão para que repensasse a escolha. A Bíblia não menciona, uma vez que seja, que ir para a universidade é errado. A Bíblia em Mateus 6, 19 e 20 diz: parem de acumular para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem e onde ladrões arrombam e furtam. Em vez disso, acumulem tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem e onde ladrões não arrombam nem furtam. Mas escolher ingressar no ensino superior não significa que a pessoa o faz para adquirir bens materiais, dando prioridade a coisas do mundo. Pode simplesmente significar que a pessoa quer exercer uma profissão que exija perante a lei qualificação apropriada para o exercer. Essas profissões podem ser muito úteis no nosso serviço a Jeová. Nós temos irmãos arquitetos e engenheiros que ajudam nas construções, irmãos médicos e enfermeiros que pesquisam tratamentos médicos que não envolvem o uso de sangue e auxiliam em congressos, assembleias e outros eventos burocráticos. Por aí fora. Então o que é que a Lisandra está aqui a expor neste parágrafo e o resto da carta? Que o Diogo começou a ter alguns problemas, alguns conflitos com os anciãos da Congregação da Água de Mel devido a frequentar a Universidade da Madeira. E ela refere depois que sempre que havia um artigo de Sentinela, um discurso, comentários que abordasse o assunto de ensino superior, havia ali um fogo cruzado em direção ao Diogo. E isto causou-lhe um desconforto enorme ser alvo deste tipo de inimizade só porque estava a frequentar a universidade. E a família passou a ter ali um sentimento de pessoas não gratas por terem ali um membro, o Diogo Castro, agora a cursar a universidade, que estava a destoar do resto da congregação. Mas esta é a maneira de pensar que vem lá dos Estados Unidos com relação ao ensino superior. Mas qual é o problema de uma pessoa adquirir instrução superior? Qual é o problema disto? O que é que preocupa o coro governante quando vê os seus membros adquirirem ensino superior? Vocês ponham isto na cabeça, que o problema para o coro governante não é a pessoa ir ganhar dinheiro ou até mesmo ser desviada para o mundo, não é isso. É que a pessoa tem acesso depois a elementos, a instrução que o vai ajudar a ter mentalidade crítica, uma saudável mentalidade de questionamento. Isto não interessa. Porque não tem a ver com ser desviado para lado nenhum, porque vocês têm exemplos bíblicos como o caso de Moisés, que ele foi instruído em toda a sabedoria do Egito. Qual foi o problema? Temos o caso de José, que ocupou o segundo cargo político mais importante no Egito. Qual foi o problema? Temos o caso de Paulo, que foi instruído aos pés de Gamaliel, que era um fariseu. Qual foi o problema? Não há problema nenhum, porque quem pertence a Cristo não foge da mão dele. Por isso, para a Sociedade de Torre de Vigia, o problema é a pessoa adquirir uma inconveniente mentalidade crítica. Eu não sei qual foi a área do Diogo, no que é que ele se formou, a licenciatura que ele tirou, mas eu não tenho formação superior, por isso não conheço qual é o currículo, o que é estudado nas universidades, mas uma coisa, quer dizer, eu tenho a certeza que um estudante universitário vai estudar História, certo? E ao estudar História, ao se deparar, por exemplo, com a história pré-cristã, provavelmente Jerusalém vem à baila. E uma das coisas, quase certeza que é estudada em História, é que Jerusalém não foi destruída em 607 a.C., não foi. Toda a história indica que Jerusalém foi destruída em 587 a.C. e não em 607, conforme diz a Sociedade de Torre de Vigia. A Sociedade de Torre de Vigia é a única religião que ensina esta peta.
que foi destruída em 607. Para quê? Para fazerem lá as contas, lá do Daniel, da árvore e tal, dos tempos, para ir dar a 1914, quando os estudantes da Bíblia tiveram ali um impulso, e é uma forma de profetizar, encontrar ali um enquadramento profético nas Escrituras. Esta é a organização de Deus. Por isso eles não podem abandonar o 1914. Para não abandonar o 1914, eles têm que manter o 607. E quando alguém começa a ter acesso à história, já numa vertente universitária, quer dizer, espera, o que é que se está a passar aqui? E começa-se a perceber do engano que fundamenta a sociedade da religião. Eu não cursei nenhuma universidade, não, mas isso não invalida que Cristo nos vá dirigindo desde o nosso berço. E o que é que eu vos quero passar? Eu tinha para aí uns 25, 26 anos, eu tinha casado há pouco tempo, na altura ainda era servo ministerial, eu gostava muito de estudar, de consultar outras informações, e eu cheguei ao ponto de adquirir uma Bíblia, que é a Bíblia de Jerusalém, porque esta Bíblia tem notas de estudo. Conforme vocês estão a ver aqui, tem muitas notas de estudo, e eu gostava de ver o que é que outros eruditos diziam sobre este assunto. Ainda não tínhamos acesso à internet, pelo menos com a mesma facilidade que temos hoje, então às vezes por meio destes escritos eu então gostava de aprofundar um pouco mais. E eu lembro-me que na altura estava com um ancião, estávamos no ministério, eu andava sempre com esta Bíblia na minha mala, além da tradução do Novo Mundo. E há uma altura em que nós estamos a considerar o livro de Isaías, um capítulo, e eu deparo-me com uma nota de rodapé que falava sobre a destruição de Jerusalém. E sabem o que é que dizia a nota? Eu vou tirar uma foto e vou-vos passar o que é que dizia a nota. Isto é uma nota de estudo com relação ao capítulo 34 de Isaías, e diz aqui a nota de rodapé: quando da queda de Jerusalém em 587, os edomitas mostraram-se particularmente hostis ao reino de Judá. E eu, espera aí. A queda de Jerusalém em 587, mas não é 607? E eu perguntei ao ancião que estava comigo: mas não é 607? Está aqui a dizer 587? Ele disse: não ligas, porque isso é cronologia secular. Não tem nada a ver com a cronologia bíblica. Por isso é aquilo que os historiadores dizem, que estão enganados, que não conhecem esta cronologia. Por isso, não confundas as coisas. Por isso, uma coisa é aquilo que eles dizem, outra coisa é aquilo que a Bíblia diz. Quer dizer, fiquei ali, engoli aquela peta, mas aquilo ficou-me ali a marcar. Mas a cronologia secular não está sincronizada com a cronologia bíblica. Aquilo ficou ali um bocadinho enovoado. Eu mamei aquilo, sim, mamei aquela peta, mas isto ficou lá sempre guardado. Guardei no coração. E cresceu 20 anos depois. Hoje eu percebo o que é que aconteceu com o ano 607 antes de Cristo, não é? É mais uma peta destes falsos profetas de poderem divinizar a sociedade religiosa, para depois pegarem lá numa interpretação que eles fazem de Daniel, para dar 1914, foi quando nós então começámos a nossa santa obra de enganar pessoas para dentro desta seita. E é isto que a sociedade teologia tem medo, que estudantes universitários comecem a ter acesso à informação que está nas nossas enciclopédias, na história secular, e a história secular entra em sintonia, completamente em sintonia com a história bíblica, por favor, basta ligar peças, só que é isto que a sociedade teologia tem medo. Por isso, pessoas como o Diogo são uma ameaça. São pessoas não gratas. E, obviamente, felizmente, esta pessoa nunca se chegou a dedicar, o Diogo nunca se chegou a dedicar, porque começou a perceber o engano, claro, começa a ter mentalidade crítica, começa a abrir os horizontes e começa a perceber quem são estes 11 homens que estão nos Estados Unidos. Mas o que é que acontece? Pessoas como o Diogo depois começam a sofrer uma ostracização light, no sentido de não há uma ostracização completa, de não falar, mas depois conversas da tribuna, e depois quando a pessoa deixa de assistir às reuniões, começa-se a ouvir da tribuna coisas como estas. Estão a ver? Quem cursa a universidade acaba por se afastar de Jeová. Estão a ver? Olha, não dizem que é o Diogo, mas pessoas assim que cursam acabam por se afastar. Por isso afastam-se de Jeová. Por isso quem vai para a universidade, aquilo é uma certidão de óbito.
Não, não. As pessoas não se afastam de Deus, as pessoas não se afastam de Cristo. As pessoas afastam-se de organizações enganadoras, de falsos profetas, que usam de engano, usam até a própria Escritura, assim como Satanás faz, usa a Escritura para enganar, para seduzir, para levar as pessoas não para Deus, não para o Cristo, mas para prestar culto a homens, culto a organizações humanas. E felizmente que esta família despertou, e parece que o Diogo foi um dos primeiros a despertar nesta família, e nem chegou mesmo a dedicar-se e saiu à francesa. Este jovem Diogo acabou também por sofrer outro tipo de comentários menos favoráveis. Eu vou-vos passar aqui mais um bocadinho da carta, e a carta continua um bocadinho aqui mais à frente, que diz que vinha da universidade para assistir às reuniões e levava umas calças de ganga de couro, uma camisa e um casaco. A essa vestimenta adicionava uma gravata que a minha mãe sempre lhe levava. Os anciãos da congregação da Água de Mel diziam-lhe que essa não era uma vestimenta adequada, que ele tinha de estar de fato nas reuniões e que isso não acontecia porque ele vinha da universidade. Pronto, e temos aqui um bode expiatório, que a universidade agora paga todas as contas, em vez de poder incentivar o jovem, o esforço que ele fazia de adquirir instrução para de hoje à amanhã ter um emprego mais favorável, que o ajudasse a criar uma família, a ter alguma estabilidade, não criticavam o jovem por todo aquele esforço, mas não vinha de fato e gravata. O que é curioso é as mutantes regras e leis estabelecidas pelo corpo governante com relação a normas comportamentais que deviam ter sido deixadas à consciência de cada pessoa, mas não são catalogadas como regra, e se não te vestir desta forma não podes ser um exemplo na congregação. Eu vou-vos mostrar 2 vídeos. O primeiro vídeo fala sobre a lei da vestimenta, que era apresentada e tratada como essencial para uma pessoa ir para uma reunião. No caso das irmãs, têm que ir de saia, porque senão não são exemplo e não podem ir pregar. Era tratado como uma regra divina vinda dos céus. Mas depois, o segundo vídeo, já vamos ver o Mark Sanderson a dizer que as regras foram alteradas, anular a suposta autoridade divina que eles haviam atribuído, quer dizer, e tornando patético o comportamento adotado anteriormente. Não, tens que ir de saia, houve ali um esforço quase de 1 ano para a irmã vestir saias, ao fim de uns anos já não é preciso. Por isso, todo aquele esforço foi patético e foi ridículo. Isto só mostra que são regras e leis estabelecidas por homens e não pelo Espírito Santo. Mas vamos passar ao primeiro vídeo. Sempre assistia às reuniões, mas, em vez de ir de saia, ela ia de calça. Então eu falei com a Nancy, que era a irmã que geralmente acompanhava o estudo na época, para pensarmos numa forma de ajudar a Cecília a fazer as mudanças que ela precisava fazer. Levou mais ou menos 1 ano mostrando fotos nas publicações e princípios bíblicos, até que finalmente ela entendeu a ideia. Teve um fim de semana que ela estava hospedada lá em casa, aí eu fui no quarto dela e eu vi que na cama dela tinha uma saia e uma blusa que ela separou para a reunião. Aí eu agradeci a Jeová, porque finalmente nossa paciência foi recompensada. Houve aqui um esforço da publicadora a ajudar uma jovem irmã a vestir saias para ir às reuniões e depois poder ir pregar. Né? Era essencial. Obrigado, Jeová, por me ajudares a ajudar esta irmã a se vestir de uma forma que te dignifique. Ok, agora vamos ver o segundo vídeo, o nosso amigo Mark Sanderson. O corpo governante decidiu que as irmãs podem usar calças formais quando estiverem a participar no ministério e quando assistirem a reuniões, assembleias e congressos. Se uma irmã decidir usar calças formais nessas alturas, não devem ser casuais, mas sim dignas, modestas e apropriadas. Se uma irmã tiver uma parte no programa, ela deve usar uma saia ou um vestido, se esse for o padrão na zona onde vive. Naturalmente, algumas irmãs podem decidir usar uma saia ou um vestido, mesmo que não tenham uma participação no programa. Para além disso, os irmãos podem escolher não usar uma gravata ou um casaco ao participarem no ministério e quando assistirem a reuniões, assembleias e congressos. Se um irmão escolher não usar uma gravata ou um casaco nessas alturas, ele deve vestir-se de uma maneira apropriada, modesta e digna. Não casual.
quando um irmão tem uma parte no programa, ele deve usar uma gravata e um casaco, se este for o padrão na zona onde vive. Todo aquele esforço que os irmãos fizeram para incentivar alguém a vestir saias, a fato e gravata, porque era essencial para ter uma reputação perante Deus e perante a sociedade onde vivia, quer dizer, anulam essa suposta autoridade, essa suposta vontade divina que haviam atribuído à forma de vestir, quer dizer, tornando patético o comportamento anterior. 8 milhões de pessoas acabam por adaptar o seu comportamento às decisões de 11 líderes a quem reconheceram no ato do seu batismo, como a voz de Deus. Por isso vocês estão debaixo de hipnose, vocês estão a ser vítimas do engano de homens, de falsos profetas. E quando muitas destas leis estabelecidas não passam de cismas internos, por exemplo, com relação à barba, isto foi um cisma entre o Russell e o Rutherford. Melhor dizendo, entre o Rutherford e o Russell, porque o Rutherford não gostava muito do Russell, não comiam à mesma mesa e, obviamente, depois da morte do Russell, houve muitas pessoas que ainda se identificavam com o Russell. Pelos seus ensinos e até mesmo pela maneira de vestir e a maneira de usar a barba. E então, o Rutherford, que não usava barba, não gostava muito que as pessoas usassem barba porque parecia que estavam a imitar a Russell. E então aquilo que o Rutherford fez foi criar ali uma lei oral com relação à barba, que a pessoa que tivesse barba deixava de ser um exemplo. E essa lei estabelecida por Rutherford durou mais de 100 anos, até 2023. E só ao fim de 100 anos, parece que o Russell está a ganhar um 0. Um 0, porque a barba agora já é permitida e temos aqui o nosso irmão Max, parece o Pai Natal, o Che Guevara, ou o que é, não sei. O que eu achei curioso foi uma notícia que eu me cruzei na internet, num jornal inglês, em que o exército inglês, a partir de 2024, já permite que os seus soldados usem barba. E foi uma proibição que durou 100 anos, assim como a proibição efetuada na Sociedade de Vigia. Vejam a notícia esta. Jornal The Telegraph. Exército permite barbas ao encerrar proibição de 100 anos. Isto aconteceu depois que Grant Shapps, o secretário de Defesa, disse que a proibição de barba era ridícula ao discutir a crise de recrutamento do Exército. O que eu queria destacar com esta notícia é que esta nova política, que entrou em vigor em 2024 no Exército Britânico, é muito idêntico àquilo que se passou no Exército da Sociedade de Vigia. Isto só mostra que as medidas e regras da Sociedade de Vigia são tão radicais como as normas militares. Por isso, a Sociedade de Vigia é uma religião com um comportamento militar sectário. Mas vamos continuar com o assunto. Vamos então passar para a carta da Lisandra, vamos passar um bocadinho mais para a frente e queria destacar um aspecto que está aqui com relação à Ana Castro, pelo facto dela ser impedida de ser batizada por estar a trabalhar num lar de idosos que era dirigida por freiras. E diz aqui que no final de 2014 a minha mãe pediu para se batizar. A ideia era utilizar a Assembleia de Outubro desse ano para formalizar o voto de devoção e servidão a Jeová. O superintendente de circuito, o irmão Che Guevara, que nos visitou pela mesma altura, afirmou existir a necessidade de investigar a natureza do vínculo de trabalho estabelecido entre a minha mãe e a sua entidade patronal. Foi para o efeito fornecida toda a documentação solicitada, baseando-se apenas no facto das dirigentes do lar pertencerem à província Coração de Maria, Congregação das Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora das Vitórias, deduziram, sem pesquisa adicional e descurando que o lar é apenas dirigido pelas mesmas e que o seu financiamento é feito através de pagamentos de utentes e da Segurança Social, que o salário pago à minha mãe provinha da religião católica, estabelecendo uma ligação infundada entre a minha mãe e a religião católica. Por esse motivo, a minha mãe deixou de poder pregar. Mais à frente, diz que perdeu todos os privilégios que tinha, sentia-se tão triste que chorava constantemente e chegou mesmo a apresentar a carta de demissão, sendo a única fonte de rendimento de um agregado familiar de 4 pessoas, só para poder concretizar o seu desejo e objetivo de dedicar completamente a sua vida a Jeová.
O que é destacar nesta carta é que esta irmã foi impedida de se dedicar a Deus porque, de acordo com o corpo de anciãos local e o sobrenome circuito, esta irmã estava vinculada com a Igreja Católica. E esta irmã Ana Castro, pelo desejo de se dedicar a Deus, chegou ao ponto de entregar a carta de demissão, o que punha em causa depois o sustento da família, porque diz aqui a carta que na altura era o único sustento que havia, provavelmente porque o marido estava desempregado, na altura, presumo eu, mas felizmente que depois essa carta de demissão foi rasgada pela entidade patronal, pois depois conversaram e alinharam as ideias e felizmente que a Ana Castro não prescindiu do seu trabalho em favor de uma esquizofrenia de um corpo de anciãos e do sobrenome circuito. O que eu queria destacar com relação a isto é que quando impedem alguém de se batizar, e notem, isto tem como orientação a Sociedade Torre Vigia, que não permite qualquer vínculo com o mundo, com entidades políticas, com entidades religiosas, quando a própria Sociedade Torre Vigia sabe que está vinculada com organismos políticos. E notem aqui a incoerência da Sociedade Torre Vigia, que eu já fiz um vídeo sobre um pedido de desculpas público que eu fiz a minha irmã, pelo facto de eu ter participado numa comissão judicativa que a desassociou, resultou na sua desassociação, devido a ela trabalhar no Ministério da Defesa. Nós escrevemos para a Betel e a Betel diz que tem que se desassociar a irmã, dê-lhe um prazo para ela se deixar o emprego, senão tem que ser desassociada. E ela acabou por ser desassociada. E quando Betel diz isto e dá esta sentença, eles sabiam, estou a falar do Betel aqui em Portugal, sabiam que a Sociedade Torre Vigia estava envolvida com a ONU, com uma ONG, uma organização não governamental. O Betel em Portugal sabia que a Sociedade Torre Vigia está envolvida até o dia de hoje com a OSCE, que é a Organização de Segurança e Cooperação da Europa, que é um tentáculo da ONU. Eles sabem disto. Eles sabem que estão envolvidos com o Plano de Desenvolvimento das Nações Unidas, desde o ano 2003. Eles sabem disto. Eles sabem que o nome do Senhor Jeová está associado com a URI, que é a Iniciativa das Religiões Unidas. Notem a incoerência. Isto não se chama incoerência, isto chama-se hipocrisia, quando eles exigem dos seus membros algo que eles próprios não cumprem. Que moral tem esta gente de prejudicar financeiramente uma família por impor regras que eles próprios não cumprem? Vocês têm isso descrito em Mateus capítulo 23, o versículo 4, quando Jesus está a adjetivar aqueles fariseus hipócritas, diz que eles mesmos, que eles amarravam cargas pesadas às pessoas, mas eles nem sequer estavam dispostos a movê-las com um dedo. Quer dizer, a Sociedade Torre de Vigia é de uma hipocrisia, está interligada com qualquer organismo político neste mundo, que é uma forma de abrir portas para eles espalhar o seu império, e depois exige dos seus membros que fiquem sem o sustento para se desvincularem de organismos que eles próprios estão vinculados. Isto é de uma hipocrisia que dá vontade de vomitar. Quer dizer, isto é horrível. E esta família Castro, felizmente, a Ana Castro não deixou o emprego, felizmente, e em 2018 eles pediram então para ir para a Congregação Madalena, ainda não estava batizada, porque foi impedida de ser batizada, e então chegaram à conclusão, depois de falar com aquele corpo de anciãos, mais outro sobre circuito que veio, e então depois chegaram à conclusão que aquilo foi um equívoco e que não havia necessidade de estarem a pedir a irmã de se batizar. E felizmente depois foi batizada. O parênteses que eu quero abrir aqui não é apenas a Sociedade Torre de Vigia, que é esquizofrénica, que é hipócrita, mas tem a ver com os membros que perpetuam o engano da Sociedade Torre de Vigia. Porque os anciãos nas congregações, anciãos, depois os pinas especiais, super circuito, são pessoas que sofrem do síndrome do pequeno poder. E eu posso falar deste tipo de pessoas que estão à dianteira, porque eu já fui um deles, eu estive lá, eu conheço, e além disso conheço o corpo de anciãos da Água de Mel e da Madalena, e conheço os viajantes que trataram deste assunto. E eu próprio fui um homem da dianteira e sei como é que esta gente pensa. E as pessoas, geralmente, estou a falar agora dos publicadores, respeitam mais a quem temem do que a quem amam. Isto há uma tendência para ter mais respeito por aquelas pessoas que eles têm medo do que ter respeito por as pessoas que elas próprias amam. Por isso as pessoas têm mais inclinação para respeitar a quem temem do que a quem amam. E é assim
que os anciãos se comportam no sentido de eles percebem isto. E existe uma inclinação aqui dos anciãos para serem mais respeitados do que amados. Porque eles querem ser respeitados, amados. Em casa amam a mulher e a mulher ama-os a eles e pronto, fica por ali, não precisam mais do que isso. Mas eles querem ser respeitados na congregação. Mas tudo bem. Depois da Lisandra ter escrito esta carta a Betel, eles responderam 15 dias depois. Está aqui a carta, foi a 24 de março de 2023. E eles respondem sabiamente, não é? Diz aqui, sobre as situações descritas na carta, que nos enviou, certamente que a irmã compreende que estamos a ouvir apenas um lado. Será que poderia partilhar estes assuntos com outros anciãos da congregação ou com o Sobrinho Circuito? Ok, responderam sabiamente e depois deram-lhe alguns conselhos, algumas publicações. Depois da família Castro receber esta resposta de Betel, com algumas sugestões, algumas publicações e para falar com os anciãos, com o Sobrinho Circuito, claro, isto não preencheu as necessidades desta família. E esta família, falar com os anciãos, quer dizer, não iria dar em nada porque era chovendo molhado e pronto, ficaram assim, a jogar um bocadinho à defesa. E claro, este ano, em dezembro de 2024, depois de ter acesso a outras informações, é claro, optaram então pela dissociação. Eu vou-vos passar a carta que a família escreveu. Esta carta foi dirigida à congregação Funchal Madalena no dia 10 de dezembro de 2024 e diz aqui, ao corpo de anciãos, escrevemos esta carta para os informar da nossa decisão de não continuar a pertencer à Organização das Testemunhas de Jeová. Vários são os motivos que nos levaram a tomar esta decisão, no entanto, sabemos que será em vão invocá-los nesta carta. Não desejamos mais ser contatados por qualquer representante da Torre de Vigia, seja ancião, Sobrinho Circuito ou outro com o objetivo de voltar à organização. Por fim, solicitamos que todos os nossos dados sejam apagados de toda e qualquer base de dados que possuam. Sem mais nada a acrescentar, Avelino Castro, Ana Paula Castro, Diogo Castro e Lisandra Castro. O que eu queria destacar nesta carta tem a ver aqui com esta expressão, que há vários motivos que nos levaram a tomar esta decisão, no entanto sabemos que será em vão invocá-los nesta carta. O que é que isto quer dizer? Depois daquilo que nós passamos convosco, quer dizer, seria falar com vocês ou colocar nesta carta as razões, seria chover no molhado, e acho que desta vez acho que tínhamos que fazer um desenho, por isso não vale a pena. Gostei desta expressão. E também a expressão que aqui está, não desejamos ser mais contatados por qualquer representante da Torre de Vigia. Representante da Torre de Vigia. Notem que a família já não se dirigiu a representante da Organização de Jeová. A Organização de Jeová. Não, já não usou esta expressão porque já não a reconhece como tal. Por isso, encaram apenas a Torre de Vigia como uma empresa religiosa que tem o nome Sociedade Torre de Vigia. Por isso, estas foram as palavras finais da família Castro com relação à Sociedade Torre de Vigia. O que nós queremos dizer a esta família Castro é que vocês escaparam de um culto, né? De um culto a homens. Conforme dizia Efésios 5:8, porque outrora vocês eram trevas, eram escuridão, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Vivam como filhos da luz. Isto é, vocês estavam nas trevas, na escuridão, agora estão na luz. Vocês tinham o culto a homens, agora têm o culto a Cristo. Estão libertos. Por isso vocês foram transferidos de uma soberania para o outro. Agora, comportem-se, conforme diz o versículo, como filhos da luz. O que é que isto tem a ver? Tem a ver com expressar atos de bondade, de pureza, de retidão, para poderem refletir o caráter moral de Deus. Façam isso na vossa vida particular. Agora, vocês compreendam que nem todas as pessoas vão sair da Sociedade Torre de Vigia. Não, uma boa porcentagem das Testemunhas de Jeová pertence à Sociedade Torre de Vigia. Deixem-nos lá estar, porque é o seu habitat natural. As trevas, a escuridão, servir homens, o culto a homens é o seu habitat natural. Porquê é que isto acontece? Foi aquilo que o Senhor Jesus disse em João 3,19. Porque os homens amam mais a escuridão do que a luz. Porquê? Porque as suas obras são más. Em que sentido é que as obras são más? São obras da escuridão porque querem seguir homens, querem ter o comodismo dos homens pensarem por eles. A sua comunhão com Deus é através de homens. E preferem esse tipo de habitat. Por isso essas pessoas estão a viver e vão morrer nessa fantasia. Por
Por isso vocês tiveram a coragem de demonstrar que vocês não fazem parte desse habitat. Vocês saíram da escuridão, vocês saíram de uma gruta. Isto faz-me lembrar um bocadinho Platão, que é a alegoria da caverna, que é esta imagem que está aqui. Isto é uma das metáforas mais conhecidas com relação a ilustrar a diferença entre a aparência e a realidade. E nós temos aqui uma caverna e temos aqui os prisioneiros que estão nesta caverna mais profunda, em que descreve aqui pessoas que estão acorrentadas desde a infância a dogmas, que cresceram dentro de grupos de controle mental e, de certa forma, são manipulados. E nós temos aqui, do lado direito, os manipuladores, sejam isto órgãos políticos, sociais, económicos ou religiosos, que é o caso da sociedade Torre-Vigia. Por isso, vocês olhem para esta parte da gruta como a sociedade Torre-Vigia, os homens, o corpo governante, que vos passa uma ideia, vos projetam sombras que são iluminadas por um falso sol, que é uma fogueira. É uma iluminação artificial. E essas sombras que vocês veem na parede representam toda a realidade das pessoas que nascem dentro de uma bolha, dentro de um aquário, dentro dessa caverna. E o que é que acontece? É que, felizmente, muitas pessoas se libertam dessa caverna e começam a subir até à superfície. Dá-se aqui uma libertação. Obviamente é acompanhado com alguma dor, com algum esforço para se livrar dessa gruta, mas quando chegam depois à superfície conseguem ver a realidade, a comunhão com Cristo, a comunhão com Deus. O mundo exterior, fora desta caverna, a pessoa passa a ter percepção da verdadeira existência, da verdadeira comunhão com Deus, com objetos reais, uma verdadeira comunhão com Deus. Temos lá o sol, não temos uma fogueira. Aquilo que antigamente era considerado realidade, agora é apenas uma ilusão. É isto que acontece com as pessoas que saem da gruta da sociedade Torre-Vigia. O que é que algumas pessoas fazem, e sabiamente, retornam à gruta, mas com o objetivo de chamar pessoas, olha que vocês estão debaixo de controle mental, a realidade não é aqui, aquilo que vocês estão a ver na parede é apenas uma projeção daquilo que a sociedade Torre-Vigia vos quer fazer parecer, mas não é a realidade. Vocês têm que sair daí. Esse não é o vosso habitat natural. Só que, é claro, nem todas as pessoas estão dispostas a anuir este tipo de alerta, devido à sua hipocrisia, devido à veneração de homens e também o comodismo, que é bastante reconfortante. E, claro, faz lembrar as pessoas que enterram o seu talento. Mas é isto que acontece com muitas pessoas que já despertaram para a realidade, já chegaram à superfície, deixam para tentar despertar alguém, mas por vezes até são rejeitados de forma violenta. E acontece com muitas pessoas que querem descer à gruta para libertar pessoas e são adjetivados como apóstatas. E é muito difícil as pessoas saírem da gruta porque estão completamente acorrentadas, conforme descreve esta imagem. A luz é visível, que está lá fora, mas não conseguem sair porque estão acorrentadas ou por família, ou por dogmas, ou por comodismo, ou por hipocrisia. Seja por que razão for, as pessoas não conseguem sair da gruta onde estão. Foram vítimas dos ensinos de falsos profetas, do controle mental que os deixou completamente numa inércia que não têm poder para sair da gruta onde estão inseridos. Por isso aquilo que se está a passar com a sociedade Torre-Vigia é esta imagem. Aquilo que vocês veem no broadcasting pode parecer muito bonito, o azulinho, o branco, as pessoas falam muito bem, tem um canal televisivo que vos passa informação desde os Estados Unidos, mas vocês estão dentro de uma gruta. Por isso, os membros da sociedade Torre-Vigia, vocês vivem dentro de uma gruta. Felizmente que a família Castro descobriu que vivia dentro de uma gruta e saiu para fora dela. E descobriu a realidade. Por isso, esta família Castro escapou de um culto, escapou de uma caverna. Aquilo que vos posso dizer, família Castro, é que dentro da sociedade Torre-Vigia existe ali uma identidade. Porquê? Porque nós somos catalogados ou como publicadores, ou como batizados, ou como servos ministeriais, anciãos, como pioneiros, e temos ali uma identidade. E existe também aquele sentimento de pertencimento. Nós pertencemos a um povo exclusivo de Deus, nós temos uma relação especial com Deus. Isso é tudo um equívoco. Isso é uma iluminação
pela fogueira, não pelo sol divino, mas por uma fogueira artificial criada por homens. Por isso, quando se deixa um culto, nós sacrificamos essa identidade. Esse sentimento de pertencimento acaba. Isto às vezes pode criar em nós aquilo que se chama de crise de identidade, mas não é preciso irem por aí. Há aí um certo desconforto, sim, que pode durar alguns meses, ou às vezes até mais do que isso, pode durar 1 ano ou 2, mas há necessidade da pessoa criar uma nova identidade na sua relação com Deus. Por isso, a sugestão que nós vos damos, família Castro, arranjem outra tradução da Bíblia. Ponham a tradução do Novo Mundo de parte, arranjem outra qualquer. João Ferreira de Almeida, a Nova Versão Internacional, a King James, qualquer uma. Tradução do Novo Mundo, ponham-na de parte. Não que seja uma má tradução, não é por aí, mas por causa da linguagem que é usada. Porque quando vocês leem a tradução do Novo Mundo, vai-vos relembrar os dogmas que vocês aprenderam desde a infância, ou desde que começaram a estudar a Bíblia. E não vai ser bom. Vocês têm que arranjar outro tipo de linguagem bíblica para poder novamente formatar os vossos pensamentos e criar então uma nova relação com Deus por meio de Cristo, por meio de uma leitura agora sem qualquer tipo de rédea. Vocês façam essa leitura da Bíblia diária sem publicações da Sociedade de Teologia. Publicações da Sociedade de Teologia podem deitar para o lixo, sem medo. Deitem para o lixo que não é pecado. Façam pesquisas, sim, consultem enciclopédias de eruditos com várias vertentes religiosas, seja calvinista, seja luterana, metodista, presbiteriana, seja o que for. Façam consultas, mas fora da JW. Eu sugiro um aplicativo, talvez um dos mais avançados que exista, que é o Logos 10. E depois eu vou deixar na descrição o link para vocês descarregarem, ou para o vosso smartphone, seja o Android ou o Apple, o iPhone, ou então para o Windows ou para a Apple. E vocês podem descarregar, tem lá bíblias gratuitas, depois também tem enciclopédias que são pagas. Vocês não tenham pena do dinheiro que se paga pelo conhecimento, porque às vezes podem achar que o preço do conhecimento é alto, mas o preço da ignorância é muito mais alto. Acreditem, paga-se um preço muito alto pela ignorância, e o facto da JW não cobrar nada pelas suas publicações, aparentemente não cobram nada, mas o preço mais alto que se pode pagar na JW é a própria vida. Tanto que eu cheguei aos 50 anos e não tenho nada. Por isso, todas aquelas publicações que foram oferecidas custou 50 anos da minha vida. Esqueçam, é preferível pagar 100, 200, 300 ou 400 ou 500 euros por enciclopédias e fica pago do que vocês pagarem com a vossa vida. Por isso, não tenham pena do dinheiro que às vezes possam ter que gastar, porque o preço da ignorância é muito mais alto. Outra sugestão que nós damos é orem juntos em família. Orem juntos em família. E socializem também com outras pessoas que estão despertas. Na Madeira há muita gente desperta. Nós estamos a falar já de 17 pessoas que já deram pontapé no balde da Torre de Vigia. Pontapé. Aí na Madeira. E mais pessoas estão despertas aí na Madeira, só que ainda não deram a cara porque estão a fazer planos para poderem sair, poderem escapar com o mínimo de efeitos colaterais possível. Por isso existem muito mais pessoas como vocês, muito mais aqui no continente, há muita gente norte a sul, anciãos, ministeriais, famílias inteiras completamente despertas, mas ainda assistem, porque ainda não conseguiram sair. Por isso existem muitas pessoas, vocês não estão sozinhos. E mais virão a caminho aí, na Madeira. Mais virão a caminho. Por isso eu deixo com vocês este texto de Efésios 5:8. Vocês eram trevas, mas agora são luz. Vivam como filhos da luz. Por isso, família Castro, bem-vindos à liberdade em Cristo. Onde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade.